aqui juntos no dia do Senhor, no dia dos Pais, uma ocasião sempre grata para que nós conheçamos mais a respeito do Senhor. Como disse o reverendo Leandro, nós estamos aqui em busca de um novo desafio, de uma oportunidade que se apresentou na forma desse convite tão maravilhoso para estarmos aqui e para trabalharmos juntos ano que vem. Confesso aos irmãos que a primeira reação, tanto para o convite de hoje, quanto para o convite para estar com vocês, levando em conta, né, a reputação da Igreja Ebenezer, qualidade com a qual os irmãos são alimentados. De reverendo Leandro também tem sido meu professor no seminário JMC, orientador de monografia. Isso tudo causa essa primeira sensação assim de nervosismo. A última vez que eu preguei com um professor de seminário participando foi para ser criticado depois. E essas memórias assustam um pouquinho a gente. Se os irmãos notarem algum sinal de nervosismo, não é impressão, é verdade mesmo. Tá? Então, mas Deus certamente nos dará graça. Como disse o reverendo Leandro, minha família está aqui presente. Eu vim com a minha esposa, Lorena, e com os meus filhos, o Mateu, de 2 anos, que provavelmente foi adotado aí pela dona Neuraci, também revendo do tempo de seminário, e a Fiorella, nossa florzinha. Mateu tem 2 anos, Fiorella tem 3 meses, e se Lorena estiver por aí, eu acho que os irmãos poderão vê-la aqui, caso contrário, quando voltar do berçário, poderão ter contato. Nós estamos já há 5 anos no sul de Minas, primeiro em Poços de Caldas, depois na pequena cidade de Cabo Verde, e é uma alegria muito grande também para nós estarmos aqui com os irmãos. Eu que nasci no estado de São Paulo, no interior, na cidade de Itapeva, quase ali do Paraná, e agora aceitando esse desafio de voltar ao estado natal. E sem mais, meus irmãos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 5. Eu quero ler com os irmãos os versículos de 28 a 32. Nesse dia do Senhor, do dia dos Pais, eu acredito que olhar para essa passagem nos dará, ainda que de forma introdutória, porque o livro de Gênesis é essa grande introdução à história de Deus, não somente através da criação, mas em tudo que aconteceu depois, nós vamos perceber numa parte que eu acredito que não faz muito, nós não costumamos meditar muito nas genealogias, mas eu acredito que nós podemos tirar lições preciosas daqui, e eu quero usar esse texto nessa manhã para nossa edificação. Gênesis capítulo 5, versículos de 28 a 32. Convido os irmãos a acompanharem a leitura do texto da palavra do Senhor a partir deste momento. Assim nos diz a Escritura: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Amém. O versículo 29, meus irmãos, gostaria que nós pudéssemos ler novamente, e se vocês puderem, acompanhem-me nessa leitura. Vamos lá? Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Grandioso Deus, Pai bendito, nosso coração se alegra em estar na casa do Senhor, e assim render-te toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Pedimos agora que o Teu Espírito possa iluminar as nossas mentes para recebermos a Tua palavra e que ela caia num solo fértil, que frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Não permita, Pai, que sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da Tua palavra. E assim,
que todo fruto que de nós vier, desta obra bendita, da salvação e da edificação da tua igreja em Cristo Jesus, possa glorificar o teu nome e fazê-lo conhecido nessa terra. Nós nos rendemos diante de ti, suplicando que a tua palavra fale, transforme e edifique o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, nessa manhã, eu gostaria de falar a respeito da paternidade santa. Eu digo isso porque pai é um título honroso que nós recebemos quando nos nascem os filhos, mas não apenas os biológicos. O apóstolo Paulo costumava chamar aqueles a quem ele gerou em Cristo Jesus assim também. Timóteo, por exemplo, era chamado de filho na fé. E o próprio Senhor se relaciona entre si dessa mesma forma. Pai, o Filho, e nós temos também essa filiação divina nos sendo outorgada por meio da obra do seu Filho amado, nosso Salvador. Por isso, meus irmãos, essa é uma relação maravilhosa, porque através dessa relação nós temos uma noção completa do que é o cuidado, o amor e também do quão nocivas são as distorções que esse conceito tem recebido conforme o tempo vai passando e o pecado também vai ganhando espaço na mente e nos corações dos homens e assim na sociedade. Esse é um texto, meus irmãos, que eu considero precioso. A família de Lameque é a família que inaugura uma transição de narrativa no livro de Gênesis e que começa a nos contar um pouquinho da reação mais grave que Deus teve quando observa a terra que ele criou. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse detalhe narrativo, porque no livro de Gênesis nós começamos lendo o capítulo 1 e nós encontramos lá por 7 vezes o Senhor dizendo assim: viu Deus tudo quanto fizera e eis que era bom. No capítulo 6, meus irmãos, o Senhor vê que a terra já não era mais a mesma. E existe uma explicação pela qual o mal tomou conta da humanidade num ritmo tão acelerado depois da queda do homem. Tudo isso passa pelo conceito de família. E eu queria provar isso para vocês textualmente, observando que a primeira vez, meus irmãos, que essa palavra pai aparece na Escritura, não foi para designar uma relação biológica, mas uma relação ideológica. Se os irmãos observarem no capítulo 4 aqui do livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 20, nós vemos aqui os descendentes de Caim sendo narrados, e no versículo 20 nós temos a existência de Jabal, e o texto diz: este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. E o nome do seu irmão, no versículo seguinte, era Jubal. E este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Isso mostra, meus irmãos, que mais importante do que a relação biológica, existe também na questão da paternidade a origem, o ponto inicial de uma prática ou de um costume na humanidade. O pai é aquele que inaugura, é aquele que difunde, é aquele que usa a sua influência para levar adiante algum princípio. E é muito curioso que a primeira vez que essa palavra aparece na Escritura seja para designar alguém da linha contrária à linha do Criador. Nós vemos, meus irmãos, no capítulo 4, que a partir da queda do homem, a humanidade também foi dividida. Os descendentes de Caim, todos eles são antitipos daquilo que Deus havia, com harmonia e com amor, criado nos primeiros capítulos da Escritura. Nós vemos aqui que do lado de Caim também tinha um Lameque, e eu sei que os irmãos recentemente, nos sermões aqui, ouviram uma aplicação relacionada a isso, mas me permitam por um momento ser repetitivo, para que os irmãos entendam aqui. No versículo 19 nós vemos, no capítulo 4, que Lameque tomou para si 2 esposas. Não existia, verdade nenhuma, lei que proibia.
E nem precisava, porque o Deus Criador, que faz tudo perfeito, é aquele que dá origem a todos os valores morais e a todos os padrões que nós devemos como criatura seguir. Por isso que você percebe que quando Deus cria o homem e dá a ele uma esposa, nós vemos que Deus cria uma mulher. O Ish, o varão, conquista uma varoa, uma Ishá, criada por Deus. E é muito interessante perceber isso, meus irmãos, porque quando o homem e a mulher caem, você vê que quando Deus confronta o homem, ele diz que a culpa era... não precisa ter medo de dizer isso, não. O homem coloca a culpa na sua esposa? Não, queridos irmãos, não. Sabe por que não? Porque o capítulo 3, no versículo de número 12, diz que a resposta de Deus, a resposta que Deus ouviu de Adão, foi assim: a mulher que me deste por esposa. Percebam o quanto o pecado, meus irmãos, nos faz obstinados, né? Deus é o Criador perfeito que faz tudo muito bom. Mas a partir do momento que o homem cai, ele não apenas se torna alguém oposto ao Criador, mas ele também tem a ousadia de dizer para o Criador o seguinte: se eu estivesse no seu lugar, eu faria melhor. O Senhor me deu essa mulher, não fui eu que escolhi. Se eu tivesse escolhido, a história provavelmente seria outra. E nós percebemos, meus irmãos, que essa tendência só vai piorando, porque Lameque, que tomou para si 2 esposas, já, por iniciativa da sua natureza pecaminosa, já começa a reconstruir a criação, usando um padrão diferente. Por essa razão, nós não precisamos de leis que proíbam. Tudo o que nós precisamos é que o pecado dê asas à nossa imaginação, para que nós possamos perverter o padrão perfeito do Criador. E é nesse sentido, então, que nós temos no livro de Gênesis, meus irmãos, o resumo da história da humanidade e de como nós podemos resumir a sociedade como um todo. Agora ela está dividida. Os irmãos percebam que no capítulo 4, no versículo 17 até o versículo 26, quando nós temos ali os descendentes de Caim, nós temos todo tipo de barbárie, todo tipo de padrões contrários ao padrão do Criador surgindo. Nós temos um homem com 2 esposas, nós temos Lameque dizendo a elas: eu matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque ele me pisou. E ele diz: 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. E esse número eu sei que os irmãos conhecem, né? Jesus nos disse que esse era o padrão do perdão. Mas esse é o padrão do perdão, porque o padrão do pecado é a retribuição excessiva. O pecado introduziu esse contexto de justiça própria, talvez repercutindo aquilo que Caim havia feito com o seu irmão. Não movido por mera inveja, mas porque, como nós lemos no primeiro texto dessa liturgia, Caim era do maligno. O problema dele não era com o seu irmão, era com o Deus que rejeitou o seu sacrifício, e por causa disso agora ele é um inimigo desse Deus e dos servos desse Deus. E isso, meus irmãos, é tão interessante no livro de Gênesis, que quando nós vemos no capítulo 5, o livro da genealogia de Adão, nós vemos que o nome de Caim nem aparece. Para todos os efeitos, ele não é considerado como se o texto estivesse dizendo: Caim não é filho de Adão. Porque ele inaugura, meus irmãos, esse livro dizendo, no versículo 1, que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. Vejam, Adão e Eva sendo chamados pelo nome de Adão, refletindo aquela ideia da uma só carne, do homem que deixa pai e mãe e se torna uma só com a sua mulher. Inclusive, se você considera isso um mistério, como diz o apóstolo Paulo, o grande mistério é Cristo e a igreja, meus irmãos. Se você quer entender como funciona uma relação trinitária como essa, 3 que são um, mas os 3 são indivíduos diferentes, ao mesmo tempo que eles são um, é só você olhar para o casamento. 2 que são um. Então, tudo aqui reflete o padrão do Criador. E o que é mais importante de você perceber aqui, é que o versículo 3 do capítulo 5 também nos diz isso, que viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua
imagem. Vejam, no versículo 1 é dito que Deus criou o homem à semelhança de Deus. No versículo 3, Adão criou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem e lhe chamou Sete. E isso porque a partir do momento em que Sete nasce, o capítulo 4, versículo 26 nos diz que foi aí que se começou a invocar o nome do Senhor de novo. Por que nós estamos dizendo tudo isso, meus irmãos? Porque é interessante que você perceba que a paternidade, biblicamente falando, não é uma relação apenas de carne e sangue, mas é uma relação de princípios também. Se você é um pai, segundo o padrão do Criador, você perpetua o padrão do Criador. Você perpetua a imagem de um Deus que cria tudo para a sua glória e faz tudo muito bom. Agora, se você é um pai que usa a criatividade, a iniciativa para poder fazer surgir outros princípios, nós vemos que a humanidade também é afetada severamente por isso. É por causa disso, meus queridos irmãos, que nós temos a família sob ataque, não apenas hoje, mas também desde o primeiro momento em que o pecado entrou no mundo. Se você está pensando em influência, a família é o meio pelo qual essa influência pode acontecer. A paternidade, biblicamente falando, é muito importante por causa disso. Então, se você é pai, ou se você pensa em ser pai no sentido carnal, biológico, antes de saber disso, você precisa entender que a sua relação com os seus filhos não é só uma relação de DNA, mas é também uma relação de passar adiante princípios. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia é rica em genealogias. O que está se passando adiante não é apenas o nome da família, não é apenas o nome do parentesco, mas é também o padrão divino que começou com o Deus que criou todas as coisas para a sua glória. Eu quero falar sobre outra genealogia ainda hoje, quando estivermos no momento de aula da escola dominical. Mas por hora, eu creio que isso explica, pelo menos momentaneamente, o porquê que nós escolhemos esse livro. Sabendo disso, então, meus irmãos, o que é a paternidade santa? Como ser pai de acordo com os princípios da palavra do Senhor? Eu chamo a atenção dos irmãos aqui, então, para o primeiro elemento dessa exposição. Nós vamos ver, meus irmãos, no versículo 28, que Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Isso aqui é fantástico por tantas razões. Primeiro, porque eu acredito que nós nem conseguimos imaginar como seria hoje uma pessoa com 182 anos e muito menos gerando filhos. Mas esse é um milagre que Deus fez várias vezes. E isso também precisa chamar a nossa atenção. Por quê? Porque, como os irmãos perceberam, existe um Lameque também do lado de Caim. O Lameque, que era um descendente direto ali de Caim, que tomou 2 esposas e que tinha, inclusive, domínio sobre instrumentos musicais, sobre ferramentas. Esse homem do lado de Caim, meus irmãos, foi consequência justamente de uma iniciativa que começou com Caim a partir do momento que ele teve o seu filho. É muito interessante notar que quando Caim teve o seu primeiro filho, chamado Enoque, ele edifica uma cidade e dá a ela o nome do seu filho. E por que ele faz isso? Porque Caim havia sido amaldiçoado por Deus, a não ter residência fixa, a andar errante. E qual é a primeira coisa então que Caim faz? Ele desafia aquilo que Deus havia instituído e cria uma cidade como uma forma de dizer: essa terra me pertence, esse lugar me pertence e eu não saio daqui. Vejam, queridos irmãos, talvez isso ajude a gente a explicar o porquê que mesmo nós, que sendo filhos do Criador do Universo, talvez a gente se sinta tão acuado nessa terra. A gente não consegue falar com desenvoltura sobre o Evangelho, e a gente não consegue, talvez, vislumbrar o mundo como sendo tomado pela maioria de nós. E essa aqui é a causa.
o pecado, que se prolifera talvez de um jeito mais acelerado, tende a fazer a gente pensar que pelo fato de eles serem maiores e mais numerosos, eles tomam o controle de tudo. Meus irmãos, a história mostra quantas contribuições significativas os cristãos deram para a ciência, para o desenvolvimento das artes, para a universidade. Agora, quando a gente olha para todas essas coisas, parece que nós vemos um domínio, não é? Dos filhos dos homens, dos ímpios. Mas não se esqueçam, queridos irmãos, Jesus Cristo chama o evangelho, no livro de Mateus, de o evangelho do reino. A nossa mensagem, conforme o Salmo 96, versículo 10 é: dizei entre as nações, o teu Deus reina. Nós, que somos filhos de Deus, proclamamos, como o Salmo 24 diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Nós estamos aqui para reivindicar a posse de um terreno que é nosso. Quando nós fazemos isso? Através da nossa pregação e através do exercício dos valores do Criador, um deles, a paternidade. Lameque, quando coloca a sua paternidade em vista, o texto diz que ele gera um filho e põe o nome dele de Noé. Isso para o leitor da língua portuguesa talvez não faça muito sentido, mas os leitores originais certamente entenderam a palavra Noar, pronunciado com essa postura, com essa pronúncia mais gutural, tem a ver justamente com isso. A palavra Noar significa descanso. Por meio então do seu filho, Lameque, o Lameque piedoso, o Lameque da genealogia piedosa, entende: esse vai consolar a todos nós das fadigas dos nossos trabalhos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então eu quero começar dizendo a você que a paternidade santa tem esse elemento: a expectativa da reivindicação da posse da terra. Nós temos filhos, meus irmãos, não apenas para preencher um sonho dourado. Eu digo isso porque ser pai biológico era um sonho que eu tinha. E eu orava dizendo: Senhor, eu queria que o meu primeiro filho fosse um menininho. E Deus me concedeu esse privilégio de ser pai pela primeira vez de um menininho. E por que eu queria isso? Na minha mente mais imatura, talvez, eu pensava: um homem vai entender melhor os gostos de outro homem. Como vai ser bom ver meu filho usando a camisa do meu time? Como vai ser gostoso ver o meu filho dando os primeiros chutes numa bola, como eu? Como é bom ver o meu filho gostando das mesmas coisas que eu, jogando as mesmas coisas que eu aprendi a jogar. Mas, meus amados irmãos, quando a paternidade vem, ela te dá uns choques. E um desses choques é que às vezes as coisas não saem como planejado. Lá na nossa igreja, em Minas Gerais, uma das primeiras coisas que começou a me alertar, porque os meus filhos nasceram em Poços de Caldas, né, nasceram mineiros, portanto, eu comecei a achar esquisito quando meu filho começou a olhar na televisão, vendo, né, as partidas de futebol, que a gente, quando dá tempo, costuma acompanhar juntos, e ele olhava e falava assim: papai, galo, galo. Aí eu pensei comigo: gente, peraí. Até conversando com o irmão que fez o favor, né, de ensinar isso para o meu filho, ele disse assim: em São Paulo ele é o seu time, mas aqui em Minas ele é galo. E aí eu comecei a achar curioso, meus irmãos, porque a primeira coisa que eu pensei comigo foi assim: mas eu que sou o pai dele? Eu é que vou dizer para ele o que ele deve ser, porque ele é o meu filho, ele não é filho do irmão que torce para o galo. E aí eu lembro que depois de algum tempo de convencimento, meu filho ainda pequenininho falou assim: papai, 2 times, o seu e o galo. Eu estou com medo de falar o meu time, meus irmãos, porque às vezes cria-se uma barreira, né? Até porque essa semana meu time me deu uma alegria de uma certa eliminação, mas eu não quero entrar muito nesse detalhe, para a gente não começar a ter problemas assim logo de início, logo de cara, né? Mas essa foi uma das coisas que me chocou. Porque aí, meus irmãos, quando meu filho entrou na introdução alimentar, a fruta que ele mais gosta é a que eu menos gosto.
Quando eu ia descascá-la, amassá-la ou dar para ele, eu pensava dizendo, gente, aonde foi que eu errei? Por quê? Por quê ele vai gostar justo do que eu não gosto? E aí, meus irmãos, eu confesso para vocês que naquele momento deu uma quebrada. Falei assim, eu não estou produzindo um novo eu. Eu não estou produzindo um indivíduo para ser como eu. E quando eu comecei a notar isso, talvez a própria ideia da paternidade começou a ficar um pouquinho obscura. Eu não vou conseguir passar adiante nenhum dos meus gostos, o meu time, as coisas que eu gosto de comer, as coisas que eu gosto de jogar. Mas então, qual vai ser o meu papel na vida dele? Apenas prover? Eu vou dar a ele o que ele precisa, roupas, comida, para ele gostar exatamente do contrário do que eu gosto? Aí, meus irmãos, é que vem a palavra de Deus. Aí é que a palavra de Deus coloca, alinha nossas emoções, nosso coração e diz, não, o seu papel não é esse. Não é para isso que você tem filhos. Embora seja, no meu entendimento, a coisa mais linda, ver o filho, naquelas homenagens que a gente tem no Dia dos Pais, trajando as roupas do pai. Eu um dia espero ver meu filho usando terno e gravata também assim, mas eu entendi, meus queridos irmãos, que ser pai, se é como o mundo diz, a magia de ser pai, o encanto de ser pai, não é produzir mini cópias, mini clones, mas é perpetuar os valores que nos fazem o que nós somos, ou seja, filhos de Deus. É por isso que Deus, meus irmãos, abençoou a humanidade com fecundidade, fertilidade. Quanto mais filhos nós tivermos, mais chances do reino de Deus expandir, mais chances da palavra de Deus ganhar espaço. Talvez o que tenha acontecido ultimamente é que nós entendemos que os filhos, na verdade, são grandes fardos. E por isso, a gente tem segurado um pouquinho esses sonhos em nome de outros sonhos. Mas quando eu vejo, meus irmãos, o que Lameque fez, o Lameque piedoso, de segurar um filho nos braços e falar assim, esse é o que vai consolar os nossos trabalhos, eu diria, nem toda a maior expectativa do mundo pode ser tão grande quanto a certeza que esse homem tinha do papel de Noé na história da redenção. E isso começou a me chamar a atenção, porque talvez eu tivesse algumas expectativas muito pequenas para os meus filhos. Talvez eu chamasse de realização quando o meu filho gritasse em alta voz, vai, o nome do meu time, ou então pudesse reproduzir os meus gostos. Mas não, queridos irmãos, o ápice da minha existência vai ser quando o meu filho, já batizado, puder professar a fé no mesmo Deus que eu, e poder andar nos mesmos caminhos que eu, e poder também dizer, papai, o seu Deus é o meu Deus. Talvez por isso, meus irmãos, eu seja tão apaixonado pelo trabalho com as gerações futuras. Essa é uma coisa que me acompanha desde criança. Onde o pequeno João Pedro estava quando ele era apenas uma criança? Ele estava com os mais novos que ele. Sempre foi assim. E eu comecei a olhar para esse trabalho e comecei a pensar, o meu filho precisa ser um discípulo meu, um discípulo de Cristo. E é por isso que eu sou o pai dele. Nós fazemos isso uns com os outros na igreja, nós devemos fazer isso também com os nossos filhos. É por isso, meus irmãos, que uma das religiões aí que mais cresce no mundo, cresce não por força de marketing e evangelização, mas cresce porque cada muçulmano tem pelo menos 20 filhos, com umas 15 mulheres diferentes. É por isso que essa religião cresce tanto. Então, nós observamos, meus irmãos, que quando Noé nasce, antes de qualquer coisa, o pai dele diz, esse é o que vai nos trazer consolo. E eu quero também colocar para os irmãos aqui, que nessa genealogia, Noé era especial, porque todos os nomes que se seguem aqui antes dele, foram simplesmente assim, Sete viveu tantos anos, gerou a Enos, Enos viveu tantos anos, gerou a Cainã, Maalael viveu tantos anos, gerou a Jered. Agora, na vez de Lameque, meus irmãos, o versículo 28 nos diz que ele viveu 182 anos e gerou um filho. E apenas Adão, nessa genealogia, foi narrado da mesma forma.
O texto diz no versículo 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho. Isso mostra, meus irmãos, que assim como o filho de Adão foi gerado à sua semelhança, conforme a sua imagem, assim como ele mesmo foi criado, e aqui, obviamente, a gente não está dizendo que somente eles eram imagem e semelhança de Deus, todos os homens são, mas o contexto de imagem e semelhança aqui, nessa interpretação, tem a ver com valores. Então, como Adão conseguiu reproduzir os valores em Sete, Lameque também conseguiu reproduzir os seus valores em Noé. E a gente sabe disso, queridos irmãos, porque assim, esse nascimento foi especial, porque se os irmãos perceberem, Adão, o texto nos afirma, né, que no versículo 5, os anos dele foram 930 anos. Se você for pegando as referências temporais de fulano tinha tantos anos, você pode ter uma ideia de quanto tempo passou. E na época em que Matusalém estava vivo, é que provavelmente foi pela contagem dos anos, assim, que foram passando, que Adão morreu. Então Adão foi até Metusalém. E Metusalém era justamente o pai de Lameque. Quando Adão morre, nós temos aí um novo Adão. Um novo homem surgindo para renovar a esperança de que a promessa de Deus lá no passado, de que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente, estava sendo renovada. E a Bíblia está sempre atrás desse segundo Adão, meus irmãos. Até o momento em que Adão, Noé, Sem, Abraão, geram um homem chamado Jesus Cristo, cuja alcunha, uma delas é o Consolador, aquele que veio para trazer o consolo. Tudo isso por causa de um pai que pegou um filho e disse, é por meio dele. Vejam então, meus irmãos, que a paternidade está muito longe de ser uma coisa que veio para nos realizar como seres humanos, ou mesmo para nos dar um significado. Dizem, os filhos mudam tudo, e é verdade. Mas não percamos, meus irmãos, a convicção de que a paternidade existe para passar adiante valores. E eu também gosto de pensar que a bênção de Lameque sobre Noé, ela foi, obviamente, uma bênção profética. Antes de Noé nascer, isso acontecia, ele já sabia, e essa é uma das coisas que, biblicamente falando, nos causa muita curiosidade, né? Como que ele sabia disso, com tanta certeza, mas isso não é novidade na história da Bíblia. Tem uma coisa, meus irmãos, que eu acho que é, assim, brilhante, maravilhosa, e talvez até chocante, que é uma criança, antes mesmo dela nascer, já ser descrita do jeito que ela foi descrita. Eu quero que você... eu vou fazer aqui, meus irmãos, uma leitura que vocês não precisam abrir nas suas Bíblias se vocês quiserem, mas em Lucas capítulo 1, versículo 15, quando Isabel e Zacarias recebem a notícia, né, que nasceria um filho chamado João Batista, o capítulo 1, versículo 15 do Evangelho de Lucas diz que ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Isso aqui é impressionante. E eu acredito que na nossa teologia, nós temos que ter uma explicação para isso. Mas essa, meus irmãos, é apenas uma das narrativas que nos chamam a atenção de pais que já podem profetizar a respeito da conduta dos filhos antes mesmo de acontecer qualquer coisa. Por isso, meus irmãos, eu aponto uma segunda coisa aqui que você precisa saber. Em primeiro lugar, a paternidade santa passa adiante os valores do reino de Deus, a gente viu isso. Em segundo lugar, a gente vê, meus irmãos, que a paternidade santa tem a ver com uma postura que eu acredito ser fundamental. Nós costumamos relegar ao acaso, ou assim, à sorte, o ter filhos crentes. O que é normal, na nossa visão, com a passagem do tempo. Eu até nem sei se isso acontece com frequência nas igrejas da capital, como essa aqui, mas no interior,
onde eu nasci, fui criado e estou até hoje, pelo menos até o fim desse ano, permitindo o Senhor, é que a gente vê com muita preocupação certos aspectos da vida dos nossos filhos. Porque a gente diz assim, não, porque eles cresceram na igreja, eles se envolveram com tudo, e aí de repente eles vão para a faculdade e acaba. É normal para nós entender que os nossos filhos vão desviar. E o que eu entendo da Escritura Sagrada, meus irmãos, é que isso não pode acontecer. Porque nós não criamos os nossos filhos para escolherem a ideologia que eles quiserem. Nós criamos os nossos filhos para que eles sejam servos do Senhor. E como é que você cria servos do Senhor? Não é apenas uma questão de trazer na igreja, mas é aquele princípio de Deuteronômio 6, né? Sentar, levantar, andando pelo caminho, falar a respeito da lei, sermos modelos, todas essas coisas passam pela paternidade. Então a fé, meus irmãos, é uma coisa que vem de pai para filho, ordinariamente. E eu acredito que nós precisamos urgentemente resgatar isso, porque se homem e mulher hoje, mesmo os cristãos, não se casam tendo um objetivo expresso, não é? De expandir o reino de Deus, muito menos a criação de filhos o será. E eu acho que a gente precisa resgatar isso urgentemente. Por quê? Porque a leitura que nós vemos por parte de Lameque, além daquilo que ele estava impondo sobre o seu filho, né, o consolo, vejam, meus irmãos, que no final do versículo 29, Lameque diz assim, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque tinha uma leitura do que ele estava vendo, que depois dele apenas Deus teve a mesma leitura, que é ver a condição da humanidade e se entristecer. Meus irmãos, nós vemos que esse é um princípio também, que mostra que talvez o problema seja conceitual. Nós estamos preparando os nossos filhos para este mundo, quase que pressupondo que esse mundo é tudo que eles podem experimentar. Então nós criamos os nossos filhos pensando em proporcionar a eles aquilo que é de melhor que nós podemos, não só de condição financeira, mas também de educação, e existe talvez aí uma fé muito grande de que a educação é que vai abrir as portas, e aqui, meus irmãos, nós não estamos falando que não se deve estudar, ou que o estudo é desprezível, mas muitas pessoas estão condicionando um futuro próspero nesse mundo ao estudo. Não se esqueça, essa terra, como Lameque percebeu, foi amaldiçoada. Essa terra, meus irmãos, nos faz sofrer para termos o pão de cada dia, e isso é apenas um indício de que nós não podemos nos satisfazer com a terra do jeito que ela está. Nós olhamos para o que acontece hoje e talvez nós nem nos espantamos, porque nós estamos tão acostumados com o pecado nas suas manifestações, que a gente parte do pressuposto que isso é tudo que existe. Então nós estamos criando meninos e meninas para serem apenas cidadãos deste mundo, para conseguirem aquilo que esse mundo pode oferecer, em termos de status, de benesses, de reputação. Mas aqui, meus irmãos, nós temos muito antes do desenvolvimento tecnológico, muito antes da internet virar esse grande esgoto no qual nós podemos ver toda a podridão e a maldade da humanidade, nós já vemos um homem, antes de tudo isso, lembrando, essa terra foi amaldiçoada por Deus, ou seja, essa terra, meus irmãos, não é e não pode ser, sob o pecado, o que ela foi criada para ser. Essa terra não é nem de longe o brilho, o esplendor e a glória que ela tinha quando ela foi criada. Mas quando nós vemos certas coisas dessa terra, meus irmãos, nós nos deslumbramos. E talvez esse deslumbre venha do fato de que nós consideramos que hoje a humanidade chegou no seu ponto máximo. Nós vemos as grandes construções, os grandes projetos e a gente pensa, como isso aqui é grandioso. Mas lembrem-se, meus irmãos, tudo isso está acontecendo para que você não perca, ou melhor, para que você perca a leitura que Lameque fez. E eu me lembro quando a minha segunda filha nasceu,
Aquele momento de compartilhar a fotinho, primeira foto dela nos grupos, né, de amigos, família, receber ali as boas-vindas, e eu me lembro de um amigo meu, muito querido, que fez o seguinte comentário, abre aspas, bem-vinda a esse mundo mau. E a primeira coisa que a gente pensa quando nasce um filho é, por que o miserável vai falar logo isso? Né? Quando a gente está tão feliz. Mas olhando, meus irmãos, como as coisas funcionam, eu me lembro que quando a minha esposa descobriu a gravidez e me contou, nós fomos compartilhando isso, e de repente alguém fala assim para nós, mas vocês vão colocar mais um nesse mundo? Está tão difícil ter filhos, um já é difícil, imagina 2. E de fato, irmãos, se tem alguém aqui que é pai de 2 ou talvez de 3, a gente sabe que peleja bastante, né? Tem certas noites que são meio emocionantes, como as nossas últimas têm sido por causa do frio, né? Tem alguém que gosta de frio, do tempo frio? Por favor, manifeste-se, porque a partir desse momento você está na minha lista negra. Você não tem criança pequena, por isso que você gosta de frio, tá? Inclusive, frio e Poços de Caldas combinam bem, quem conhece lá sabe, é recomendado. Mas, queridos irmãos, eu me lembro que quando esses comentários começaram a surgir, eu e a Lorena, a gente teve aquele momento assim, né, de marido e mulher pensando, é verdade, onde é que a gente estava com a cabeça, né? Mais um filho nessa loucura toda. Mas vejam, meus irmãos, se não for dentro da nossa casa a primeira resistência aos valores desse mundo, nós não podemos esperar absolutamente nada. A igreja não é um quartel-general composto de generais aleatórios. Nós estamos aqui para que nós aprendamos que essa terra é amaldiçoada e existe apenas uma esperança para ela, chamada Jesus Cristo. Quando nós falamos da vida eterna, meus irmãos, nós falamos do tipo de vida que nós sempre sonhamos. E isso não tem a ver com uma terra sem inflação, sem doença, mas isso tem a ver com uma terra sem pecado. O que faz com que a gente sofra como cristãos nesse mundo é o pecado. E Deus prometeu extirpar o pecado, esmagar a cabeça da serpente. E todo o nosso cansaço nesse mundo é por causa disso. Eu digo a você, querido irmão, pegar um metrô, trânsito, inflação, todas as emoções que eu estou doido para ter, vem? Isso não é nada, perto de você ser um filho de Deus e ter que habitar no meio dos ímpios, estando onde os ímpios estão, pensando onde os ímpios pensam, trabalhando onde os ímpios trabalham e aguentando aquele olhar do tipo assim, o que ele está fazendo aqui? O que esse crente está fazendo aqui? Aqui não é lugar de crente, não. Essa instituição é laica. Ou então até algumas que se declaram ateias, né? Crente não tem lugar nesse mundo, não. Você está pensando o quê? Crente vai fazer as coisas de crente, vai para a universidade confessional, vai arrumar seu caminho para outro lugar, vai fazer homeschooling, mas aqui não é lugar de crente. Meus irmãos, isso é que cansa, se você é um filho de Deus. É isso que faz você perceber que a terra é um lugar amaldiçoado. E para essa convicção só existe uma alternativa: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, não para nos deslumbrarmos, mas para dizermos, nosso Deus reina, Ele voltará, Ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Essa é a nossa esperança, e os nossos filhos, meus irmãos, devem refletir essa mesma esperança. A pergunta é, será que eu vou, ou melhor, a pergunta não é, será que eu posso, com quantos anos eu vou poder levar meu filho para a Disney? Será que eu vou conseguir mostrar para esse meu filho as grandes maravilhas e as coisas boas deste mundo? A questão é, o mundo passa, sua concupiscência passa, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem eternamente. E essa, meus irmãos, é a esperança que nós ensinamos os nossos filhos a ter. Ou pelo menos, deveria ser. A paternidade santa também tem a ver com isso. É uma leitura adequada do momento, da cultura, e dizer, eu tenho a esperança. Estou criando a esperança na minha casa. É por isso, meus irmãos, que os filhos são comparados
naquele salmo belíssimo, né? 127, há flechas. A gente lança e com eles a gente ataca. As flechas não são para defesa, são para ataque. Nós temos muito medo da cabecinha fraca dos nossos filhos. Como cristãos, nós não deveríamos ter. Nós deveríamos usá-los para dizer: eles são a reivindicação de posse que nós crentes temos desse mundo. Meus irmãos, em Colossenses o apóstolo Paulo fala de uma redenção que é cósmica. Não é só para indivíduos, mas também é para a terra. Essa terra é nossa. Ela foi criada para nós. Todos os outros são usurpadores. Eles querem nos convencer que nós é que somos. Mas a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Essa terra é do nosso Criador. Quem permanece no final são os filhos do Criador. E Lameque lá atrás entendeu isso. E por isso ele diz: o seu nome será Consolo Noé. E eu acho, meus irmãos, que existe um terceiro elemento aqui, que é muito interessante. Como reformados, né, nós acreditamos que nenhuma vírgulazinha sequer da palavra de Deus é tida e é escrita, é dada aleatoriamente. As palavras que estão aqui foram cuidadosamente pensadas para serem exatamente como elas são. E vocês repararam que no meio desse monte de relações de anos e anos e anos, números até aleatórios, Lameque é o único que viveu 777 anos. Número 7, os irmãos sabem bem, é um número especial dentro da palavra de Deus. Número da perfeição, um deles. E a gente vê 3 vezes, que também é um número importante, né? Afinal de contas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, triunidade. Então, 777, 7 3 vezes, isso aqui é um indicativo, meus queridos irmãos, que muito embora Lameque tenha morrido, porque o texto fala isso, né, no versículo 31, ele morreu, mas o seu legado permanece. E esse homem chamado Noé, por meio da sua descendência, recriou a humanidade. Ele foi aquele que foi instrumento de Deus para a purificação da terra, como o seu pai já sabia. Antes dele, meus irmãos, é interessante a gente perceber essa analogia, né? Muito embora também tenha um Enoque do lado piedoso aqui, que o texto diz que ele tem andado com Deus, que também é uma das expressões belíssimas do Antigo Testamento, a gente percebe, queridos irmãos, que Noé era um pouquinho diferente, porque o capítulo 6 diz que ele andou com Deus, versículo 9, o versículo 8 também diz que ele achou graça diante do Senhor, primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, aqui. E a gente vê também que Noé foi bem sucedido naquilo que ele fez, justamente, meus irmãos, porque Deus falou com ele. Antes, nós não temos um registro, além dos primeiros, né? A última vez que Deus havia falado com alguém foi com Caim, para amaldiçoar, e depois Deus volta a falar com Noé, para dizer: por sua causa, nós vamos ver a terra sendo transformada de novo. Por isso eu queria encerrar, meus irmãos, fazendo aqui essa pequena lembrança, né? Primeiro, a paternidade santa é um exercício, não é, como nós vemos, de princípio. Nós passamos adiante os princípios piedosos da palavra de Deus. Segundo, a paternidade santa é uma resposta à leitura de que a terra é amaldiçoada. Em terceiro lugar, a gente vê que a paternidade santa é a única missão que tem 100% de garantia. Criar nos caminhos do Senhor, meus irmãos, é certeza de esperança. Quando nós falamos de esperança, nós falamos de algo que não pode ser quebrado. E nós precisamos entender que apenas o Senhor pode nos dar esse princípio. Eu não sei se os seus filhos um dia, né, serão grandes profissionais. E eu também não sei se você vincula a questão profissional ao fato de ele fazer diferença nesse mundo. Mas eu queria, de maneira antecipada, dizer a você que eu não creio que um médico, um cientista, um pesquisador de qualquer natureza pode fazer tanta diferença quanto um pai piedoso que cria os seus filhos no caminho da verdade. Essa, meus irmãos, é a missão de todos nós. Independente da sua condição financeira, se você é um filho de Deus,
você tem uma esperança. Um dia, o Senhor vai esmagar a cabeça da serpente. A grande tensão do Antigo Testamento é, quando isso vai acontecer? E você vai ver as famílias sendo usadas como meios de reanimar essa expectativa. Se você fosse um crente no Antigo Testamento, certamente a sua resposta a isso seria: Senhor, eu quero que na minha família nasça este. Eu quero ser descendente dele. Desse lado da nova aliança, Jesus Cristo já veio, mas nós cremos que ele vai voltar. Então, muito embora essa parte da expectativa já tenha sido suprida, nós também na nova aliança vivemos sob uma expectativa, o retorno do rei. E essa é a sua missão, meus queridos irmãos. O evangelho é do reino. Deus é tratado não só como criador, mas como rei, porque nós estamos vivendo num mundo cheio de exércitos usurpadores. E por essa razão, urge que a igreja recupere por meio da paternidade o seu brado. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Deus é rei absoluto, o grande rei acima de todos. E você, pai, tem um papel fundamental nisso, porque não importa se você é um pai biológico ou um pai afetivo, um pai ideológico, por assim dizer, adotou pessoas para pensar a respeito de uma determinada coisa e passar adiante esse pensamento. Esse é o tipo de expectativa que Deus tem para todos nós que somos filhos dele. E nós vemos, meus irmãos, que Jesus Cristo é a coroação dessa bênção. Noé consolaria dos trabalhos e das fadigas. Jesus Cristo veio para ser esse consolador, para viver nesse mundo doido, mas incontaminado. Esse é o padrão que todos nós devemos adotar. E que a graça, a paz e principalmente a esperança do Evangelho motivem os nossos pais a serem pais segundo o coração de Deus. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, e tenha misericórdia de nós. E que não aqui, e em nenhuma igreja do Senhor Jesus, nós tenhamos pessoas que ainda não se deram conta da importância do seu chamado. Você, pai, foi chamado por Deus para isso. Através de você, a fé segue adiante por meio dos seus filhos. Que Deus nos dê essa graça, amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.